ter a nossa vida como sagrada para o nosso Deus, algo dado a Ele. Muito bem, convido você a abrir comigo a sua Bíblia para meditarmos na Palavra de Deus. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Pode abrir comigo, por favor? Você que está aí na sua casa, quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a ficar com ela nas suas mãos agora, para meditarmos nesse texto. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: ninguém, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar. Amado e eterno Deus, estamos louvando ao Senhor por essa porção da sua palavra e rogando tua graça, tua direção, pedindo que o Senhor, ó Deus, esteja agindo no coração do seu rebanho, do seu povo, daqueles que ouvem a sua palavra, e nos ajude na fidelidade, na transmissão da mesma, que seja para a honra tão somente e glória do seu santo e excelso nome, ó Deus. Transforma-nos, atraia-nos para o Senhor, ó Deus. Nos ajude na obediência à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o partido e a política do meu coração? Está aparecendo aí na sua tela, não é verdade? Acho que está aparecendo para você aí. Então, esse é o nosso título dessa mensagem. A sua política, a sua igreja e o seu Senhor. E eu não me recordo de um outro tempo na minha vida, sinceramente não recordo, em que eu tenho 58 anos de idade, não recordo em qualquer outro tempo da história da minha vida que houvesse um período como esse que nós estamos vivendo, de uma política tão acirrada, de uma coisa todo tempo em evidência, tão em voga assim. Não me lembro disso, né? E quando estava preparando essa mensagem, olhando para a carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos meditando nessa carta de Paulo aos Coríntios antes de começar esse período dessa pandemia, antes de tudo isso estar aí acontecendo, estamos olhando para esse texto da Palavra de Deus. E ao preparar esse texto, meus queridos, a realidade dos nossos dias não pôde deixar de vir ao meu coração. Eu não pude deixar de questionar a minha própria vida e de olhar o que está acontecendo à nossa volta. Deus sempre procura nos chamar para si mesmo, para olhar para Ele, para questionar em que direção está o nosso olhar, com o que estamos gastando o nosso tempo para perceber mais o nosso Deus. Outras coisas estão tomando lugar de Deus nas nossas vidas e estamos assim perdendo o foco. Olha o que estava acontecendo com essa igreja. A igreja de Corinto, ela estava se dividindo por quê? Estava se dividindo por causa de simpatias, por um lado, e por outro, antipatias por certos homens. Uns tinham simpatia por esse, outros antipatia por aquele, e isso estava fazendo com que a igreja, um corpo que deveria caminhar junto, ela estava então se dividindo. O povo de Corinto, eles estavam valorizando mais o desempenho de certos pregadores, mais a performance de certos mensageiros do que a própria mensagem. Olhavam para uma pessoa e admiravam aquela pessoa, se apegavam àquela pessoa e deixavam o essencial de lado. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro,
E nos nossos dias? O que está dividindo as pessoas? De quem que as pessoas estão dizendo que elas são? A quem elas estão defendendo com unhas e dentes? Meus queridos, esse povo de Corinto, da igreja de Corinto, eles julgavam-se sábios, né, para dar suas opiniões, né? Julgavam-se com discernimento para se posicionar ao lado de certos líderes. Mas a divisão que essa suposta sabedoria estava produzindo, esses argumentos que eles estavam desferindo um contra o outro, para dizer, eu sou do fulano, as minhas razões são essas, eu sou do Beltrano. Então essa suposta argumentação, essa suposta sabedoria que os levava a essa argumentação, isso estava causando na igreja algo que não era benéfico. E o que demonstrava que aquilo, ao contrário de sabedoria, era uma astúcia mundana, a qual é identificada na Bíblia como algo de origem diabólica. Vai aparecer para você Tiago capítulo 3, leia comigo aí. Tiago 3, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é? Como é que eu vou mostrar isso? Está escrito. Mostre de que maneira? Não em confusão, em briga, em contenda. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso de divisão, nem vos glorieis disso. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Antes é terrena, animal e o que mais? Demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, que é divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tá? Paulo estava dizendo para eles, olha, essa sabedoria não é do alto, como também Tiago nos ensina aqui, meus irmãos. Queridos, hoje nós vivemos tempos nos quais, como cristãos, os nossos encontros acontecem não apenas fisicamente, quando podemos, né, lá nas nossas congregações, mas virtualmente e agora com mais frequência ainda aonde? Nas várias plataformas das redes sociais. É aí que nós estamos mais juntos, né? Pelo menos virtualmente, mas as nossas ideias estão ali, os nossos pensamentos, o que falamos, o que projetamos, essas ideias, essa forma de nós nos referirmos um ao outro, nos dirigirmos uns aos outros, essas encontram ali, essas expressões se encontram ali. E nesses encontros virtuais, meus irmãos, os dias como têm sido? Observamos que nesses encontros virtuais, os dias têm sido de em várias áreas. E, infelizmente, o que temos observado é que isso nem sempre tem produzido frutos para a glória do nosso Deus. E eu creio, ao preparar essa mensagem, eu creio que esse texto ele nos dá uma boa oportunidade para refletir sobre as consequências, quais têm sido as consequências das nossas posições e nossas manifestações nas redes e vai por aí afora. Nos dá, queridos, a oportunidade de meditar sobre o que as nossas manifestações têm causado no seio da igreja. Porque isso importa. Né? O que a minha opinião, a minha manifestação, que efeito isso tem naquilo que é precioso, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. As nossas ações, meus irmãos, as nossas manifestações, elas estão nos integrando, fazendo que estejamos mais juntos, ou elas estão nos desintegrando? O que você acha? Julgue você mesmo. As nossas preferências, as nossas antipatias e antipatias que externamos com tanta facilidade, elas estão nos tornando uma igreja mais unida? Ou está nos desintegrando, meus irmãos? Nós estamos convergindo
em direção a uma vontade comum, estamos tendo comunhão, e se vamos ter comunhão, a única coisa em comunhão que podemos ter é pela direção da palavra, e não pela direção de ideologia nenhuma que seja, não é? Então, as nossas manifestações, elas estão nos levando a convergirmos ou estão gerando divergências em nosso meio, meus irmãos. E se as nossas ações, elas estão fazendo mal para a unidade da igreja, se chegamos a essa conclusão, será que devemos continuar? Isso está criando problema, está criando um desconforto. Será que eu devo continuar com isso? Se a igreja é importante para mim? Se o Senhor Jesus diz aqui na própria carta de Paulo aos Coríntios que quem destruir a igreja, o Senhor o destruirá. Não é? Nós vimos isso nos estudos passados, capítulo 3, no versículo 17, você pode conferir aí na sua Bíblia. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se alguém quebrar essa unidade, trabalhar em função de impedir que a igreja caminhe junta para a glória de Deus, Deus promete agir sobre a vida da pessoa. Então, se julgarmos que nossas ações não têm cooperado para que a igreja local, a igreja do Senhor Jesus, a igreja a qual você pertence, permaneça unida, se nossas opiniões e manifestações públicas estão gerando desconforto, divergência, divisão, contenda, para a glória de quem é isso? Para a sua própria glória? Para a minha própria glória? E se está errado, será que devemos continuar com isso? Meus queridos, pense comigo. Qual a importância da igreja para você e para mim? Algumas pessoas hoje estão tratando a igreja de qualquer forma, não é? Mas lembre você que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. E Jesus está velando pela sua igreja, está cuidando da sua igreja. Então, meus queridos, devemos olhar para a igreja do Senhor Jesus como algo que Ele mesmo estabeleceu para a sua própria glória e honra, para a proclamação da sua palavra. Ele disse que essa igreja deve permanecer unida para que o mundo creia que Ele foi enviado pelo Pai. Então, nós devemos cuidar com aquilo que estamos fazendo e pensar se isso está agindo a favor ou contra a igreja. Porque será que existe algo maior que possa nos levar a comprometer a nossa fé, a nossa comunhão? Existe algo maior na vida? Algo mais importante na vida? Que possa fazer com que eu ponha de lado a minha fé e a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com os irmãos? Tem algo mais importante do que a minha fé e a minha comunhão com os meus irmãos em Cristo? Existe algo tão importante acontecendo, ou que vai acontecer, que em função desse algo tão importante, eu dedico a minha força, dedico a minha vida, ainda que isso esteja destruindo a minha comunhão com os meus irmãos, a minha fé? Meus queridos, em torno de quem estamos nos reunindo? A quem nós temos devotado a nossa simpatia? E contra o que estamos devotando a nossa antipatia? Como é que tem sido isso? Ao olhar para esse, nós vamos procurar então ter essa em nossa mente e ainda outras. Tem essas perguntas com você e tem outra, por exemplo. Quais outras? Por exemplo, de quem nós somos? Essa é uma boa pergunta. De quem você é? Já pararam para pensar nisso? Nós falamos que, cantamos agora, né? Te dou minha vida, Senhor, seu Deus, meu controlador, se meu Deus, o meu controlador, faz tua vontade em mim, lidera-me assim. Nós cantamos isso. Isso tem que sair daqui. Isso tem que ir lá para o meu dia a dia. Isso tem que ir lá para o meu amanhã, e para isso eu preciso vigiar. Se eu não for vigilante, eu vou ser traído pelo meu próprio coração. Então, de quem nós somos? A quem você pertence? Ora, se você pertence a si mesmo, está dizendo que você é de você mesmo, então você irá fazer o que você quiser com a sua vida e ainda vai dizer para mim: o senhor não tem nada com isso, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou de mim mesmo, sou dono do meu nariz.
e eu faço o que eu quero. Se você, então não pode cantar, né? Então a gente não pode cantar essas coisas, nem dizer que a gente é cristão. Não pode dizer nada disso. Porque se eu sou assim, vou continuar assim, Deus, faço o que eu quero. Não importa o que ele está falando, ele fala isso para lá, isso é uma teoria, uma coisa. Se é assim, queridos, não podemos dizer que somos de Deus. Mas se somos crentes em Cristo, se um dia nós demos nossas vidas a Jesus, então esse tipo de atitude, meus irmãos, e esse tipo de discurso, eu sou dono de mim, eu faço isso, é coisa do passado. Isso não tem mais vez e voz nas nossas vidas, não tem mais. Efésios capítulo 2, versículo 3, aparece para você aí. Esse texto nos diz, meus irmãos, que houve um tempo, não é? Está dizendo aí que houve um tempo no qual nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos sem comunicação com o Espírito de Deus. E por esta razão nós estávamos entregues a nós mesmos. E o texto nos diz que nós fazíamos o quê? Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Fazíamos o que estava na nossa paixão, nos nossos desejos. Era movidos tão somente por aquela explosão que vem, aquela explosão de raiva quando você escutou alguém falando alguma coisa e vai contra o seu pensamento e dá aquela vontade de você rebater na hora. Você vai lá embaixo e perde tempo e pensa que quem está lá do outro lado é um ser humano. Tão falível quanto você, tão necessitado, tão carente quanto você, tão desejoso quanto você. A gente vai lá e pimba, detona com aquela pessoa. Quão fácil é mostrar um coração amargurado, faccioso. Quão fácil tem sido isso nos nossos dias, meus irmãos. Mas será que pode ser assim? Queridos, antes de pertencer a Cristo, nós nos comprometíamos com quem quer e com o que quer que seja. Não é? Antes de pertencer a Cristo, o compromisso era com o que quer que seja, com quem quer que eu quisesse. No entanto, agora, e presta atenção nessa expressão, no entanto, agora, todavia, agora, passado foi uma coisa, no entanto, hoje, no entanto, agora, como Paulo fala à igreja de Corinto, agora, nós somos de quem? Nós somos de Cristo, meus irmãos. Nós fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É por Ele que fomos comprados. De modo que agora nós temos dono. Se antes éramos de nós mesmos, agora não somos mais. Já temos donos. Do Senhor. Os crentes de Corinto, meus irmãos, eles estavam vivendo aquela tolice de se acharem donos do seu passe, como o jogador que compra o próprio passe dele, aí ele joga em qualquer time que ele quiser, assim, não é? Mas quando ele tem alguém que é dono do passe dele, ele não pode fazer isso. De Corinto, da igreja de Corinto, de Paulo. Não, Paulo pisou na bola comigo, acho que o Apolo é melhor. Agora eu sou do Apolo, né? Ih, mas esse Apolo foi falar, esse cara é tão estúpido, como é que esse cara fala umas bobagens dessas? Achei que esse cara, mas esse cara é boca suja demais. Não, não sou mais desse cara. Agora eu sou do Pedro. Ah, o Pedro é melhor. Né? Aquele e achavam que podia viver dessa maneira. Eles esqueciam que, como Paulo, Pedro e Apolo, eles eram igualmente o quê? Cativos do Senhor Jesus. Eles eram igualmente servos do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, para você, a palavra de Deus, versículo 6. Servos por meio de isso conforme está aparecendo para você aí. Diáconos, ou seja, ministro, ou seja, ajudante. Outra palavra que cabe aí também é garçom. Não é? Ô garçom,
Já talvez quando fazer você falou assim, ô garçom! E ele humildemente vem cá e ouve você. Né? Quantos abusos ele ouve? Quantas coisas que não deveria usar? Esse é o diácono. Paulo está dizendo, olha, vocês estão achando, querendo ficar do lado fulano. Está aparecendo para você ainda também. O apóstolo Paulo usa o seguinte argumento: assim, pois, importa que os homens os considerem como o quê? Como ministros. Vocês estão achando que eu sou isso, sou aquilo, o Papola é isso, o Pedro é aquilo, mas olha, o que nós queremos é que as pessoas nos considerem apenas ministros. E ele está colocando isso como exemplo para todos, pensem a mesma coisa, como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então aqui nesse capítulo 4, 1 Coríntios, no versículo 1, Paulo usa para servo essa outra palavra, ministro, para mostrar essa ideia de serviço mesmo, de ser simples. E aqui Paulo está usando a palavra ruperetes no grego. Ministro é ruperetes. Que significa o que isso? Que significa remadores. Ou seja, eram aqueles remadores escravos que ficavam nos porões do barco. Uma pessoa batia o tambor. Tum, tum. Tinha uma cadência. Tum. E eles, juntos, eram vários remadores. Então, quando batiam, para que a coisa andasse em conjunto uniforme, né? Então, pelo batido do tambor, eles simplesmente tinham que obedecer e puxar o remo daquele barco. Então, eles ficavam lá nos porões do barco, apenas obedecendo. E, sabe o que mais? Sem saber para onde eles estavam indo. Eles eram escravos. O capitão do barco não tinha nenhuma satisfação para dar para ele. Não, ele só tinha o direito de remar. E sem saber para onde eles estavam rumando. Portanto, Paulo está dizendo à igreja de Corinto que se eles haviam de fato confiado suas vidas a Cristo, se tinham crido em Cristo mesmo, a voz do capitão, apenas a voz do capitão. Tem que ter um capitão nesse barco. Escute apenas ele, mais ninguém. Ouça o Senhor da sua vida, quem é o capitão da sua vida. Te dou minha vida, Senhor. Quem é esse Senhor? A quem estou consagrando todo o meu ser, todos os dias da minha existência. Será que vale a pena? Eu devia pensar nisso antes de dizer que eu sou um cristão, né? Mas se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho que reconsiderar isso a cada dia, porque eu tenho tendência de tomar o timão na minha mão. O timão é o leme, né? Tomar a direção do barco. Não, peraí. Isso não está mais nas minhas mãos. O Senhor Jesus disse, meus queridos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ela me segue. Elas jamais irão ouvir a voz do estranho. Então, peraí. Vamos pensar que voz que estou ouvindo, a quem eu estou seguindo, a quem eu tenho dedicado meu tempo e a minha vida. Precisamos, como eu disse no início, estamos num mar da vida e o mar da vida balança o nosso barco. Né? E às vezes o nosso barco, nesse balanço, vai perdendo o norte, vai perdendo as coordenadas. Eu preciso pegar meu GPS e para leste, oeste, tantos graus para cá, peraí, o rumo é esse. Preciso realinhar a minha vida, rever os meus pensamentos, reconsagrar a minha vida, como nós vimos Josué. Aquela oração no início que nós lemos na introdução é Josué chamando o povo para reconsagrar as suas vidas. Por quê? Porque havia idolatria no meio do povo de Deus. Josué está dizendo para ele, olha, vocês vão sofrer consequências. Então, se vocês querem seguir a Deus, joguem os ídolos fora. Então, temos que rever a posição, para onde meu barco está indo, para quem eu estou dando o melhor do meu tempo, meus irmãos. O que estou fazendo com a minha vida? Então eles deveriam ouvir apenas a voz do capitão do barco. A fidelidade do crente, como a nossa, não poderia
Antes nós vivíamos, antes de sermos crentes em Jesus, vivíamos nas paixões, fiquei apaixonado com isso, me deu vontade, eu quero esse prazer, eu vou lá e faço. Não podemos nos entregar aos nossos próprios desejos. E se alguém, Paulo argumenta com eles, e se alguém dentre aquele povo de Corinto se julgava sábio para dar rumo à sua própria vida, né? Para tomar o leme, para tomar o timão nas suas mãos, para entregar a si mesmo a outra pessoa, se achava sábio, com o direito de poder se dar para servir a outra pessoa que não fosse a Jesus, e com isso fazendo o quê? Levando a igreja a uma divisão, conforme o versículo 18 que está aparecendo para você aí agora. Olha o que ele diz: se essa pessoa se achava sábia, o que ela deveria fazer? Deveria fazer-se tola, ou seja, fazer-se louca, sem condições de decidir. Deveria considerar assim uma pessoa incompetente para tomar essa decisão, incapaz de decidir. Não é? Pois se ela estava fazendo alguma coisa nesse sentido, que estava prejudicando a igreja de Cristo, ela deveria dizer: eu não posso me entregar nessa direção. E por qual razão Paulo comenta isso? Por que razão? Porque, queridos, se eu me acho capaz de produzir argumentos, capaz de criticar, de fazer isso, mas que vai causar divisão no seio da igreja, esse tipo de sabedoria que me leva a essa argumentação, que leva à contenda, que leva ao partidarismo, que leva à divisão, isso conforme o versículo 19, a primeira parte do versículo 19, que está aparecendo para você aí, isso diz que essa sabedoria do mundo é, diante de Deus, o que mesmo? É para Deus loucura. E a segunda parte do versículo 19 aí, ainda diz que Deus, o que ele faz quando alguém manifesta esse tipo de sabedoria? Quando se acha muito dono de si, muito cheio de argumento, muito capaz para dividir, para fazer contenda, fazer confusão, tomar posição do lado de Pedro, do Apolo, o que Deus faz com essas pessoas? O texto vai nos dizer, meus irmãos, ali, porquanto está escrito: ele, Deus, apanha os sábios na sua própria astúcia. Não é sábio no sentido de sábio mesmo, não. Né? A palavra é aquele que se acha sábio. Deus o apanha na sua própria astúcia. Ou seja, meus irmãos, o que está nos mostrando isso aqui? Deus está dando o que para esses homens, essas pessoas? Deus vai dando corda para as pessoas. Né? Vai deixando elas. Vai deixando. Para quê? Para que elas, se achando sábia, fala demais. E falando demais, ela espraie, ela demonstre toda a sua loucura. Né? Quando eu era pequeno, meu irmão dizia para mim, me lembro até hoje: cuidado, rapaz, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. O que dá bom dia a cavalo? O cavalo não dá bom dia para ninguém. O jeito que chega perto do cavalo toma um coice. Né? Muito cuidado com as suas palavras. Então Deus entrega, o texto diz isso. Deus apanha as pessoas na sua própria astúcia. Né? Vai dando corda para eles. Achando-se sábio, eles vão botando para fora a sua insensatez, a sua tolice, e assim Deus apanha esses ditos sábios na sua própria astúcia. O que é astúcia? O texto diz astúcia. Ela apanha essas pessoas na sua arte de enganar, na sua disposição de querer tirar vantagem de uma situação, se posicionando do lado de um e do lado do outro. Algumas pessoas, elas querem posição de um lado e do outro porque é mais chique ficar do lado desse cara aqui, porque esse cara aqui é mais educado, né? Ele é mais polido, todo mundo que é assim mais, né, culto está ficando do lado dele. Então, olha aí a intenção. Deus, isso está dizendo Deus que isso é astúcia. Né? Isso é uma disposição de tirar vantagem através de tomar posição de um lado ou de outro. E o versículo 20, que está aparecendo para você, o versículo 20 diz o quê? Do coração daquele que julga a si mesmo esperto. Se julga esperto a ponto de criar um partido, de criar uma confusão e a ponto de se achar no direito de ignorar a igreja e de comprometer a unidade da igreja. Olha, queridos, é sério o texto. O texto diz aqui, não chama para pensar. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são pensamentos vãos. Isso não é sabedoria, não. Isso é astúcia. Isso é malandragem. E por final isso é diabólico. Isso é
loucura, se está conspirando contra a unidade, com isso, que rumo que eu estou dando com a minha vida? Eu estou servindo a quem? Estou servindo de pedra de tropeço? Eu estou atrapalhando? O Senhor tem falado, queridos, não é? E se o Senhor tem falado, nós devemos reconsiderar as nossas vidas. E ainda mais, irmãos, caminhando um pouco mais, conforme o versículo 21, a primeira parte do versículo 21, o que nos ensina ali? Diz ali o texto ali, portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Então, o que ele está dizendo? Que nós não devemos nos unir a essa atitude de gloriar-se nos homens. Atitude de procurar nos levar a tirar, atitude essas de nos gloriar nos homens, que nos levam a tirar os nossos olhos da glória de Deus e a colocar na suposta glória de um homem tão ferido como nós. Depois que vai passar, que daqui a alguns anos nem sei onde está, que eu nem conheço na realidade o seu coração, os reais interesses do seu coração. Por quê? Vou tirar os meus olhos da glória de Deus para me gloriar no homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pedro está argumentando com o Paulo está argumentando com ele. Não façam isso. Não façam isso. Né? Ninguém se glorie nos homens. Não faça isso na sua vida. Porque cabe lembrar, meus irmãos, que nós somos todos o quê? Somos todos apenas homens. E Deus, o que Ele fez? Deus deu os homens para nós. E nos deu para os homens também. Deus nos deu uns para os outros, para sermos bênção na vida dos outros, não para poder ficar nos medindo uns com os outros, e jogando uns contra os outros, e tomando partido uns do lado dos outros, para engrandecer os outros e diminuir o outro. Não! Deus nos deu uns para os outros, para que nós sejamos bênçãos uns na vida dos outros. Pois seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Cefas é o apóstolo Pedro. Os versículos 21 e 22 nos diz o quê? Olha o que está dizendo. Seja uma coisa, seja outra. Olha, o versículo diz assim. Porque, versículo 21b, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo, seja tudo, tudo é vosso, então tudo é nosso. Paulo está argumentando o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo aí está diante de nós. Para quê? Para que diante de todas essas coisas, meus irmãos, pela maneira como nós vivemos diante de todas essas coisas, pela maneira como nós lidamos com todas essas coisas, nós possamos entrar de fato e de verdade a quem pertence o nosso coração. Tudo está diante de nós. A Bíblia diz que até a morte, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tudo está diante de nós. Oh, Paulo, dura coisa, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, não é? Por que me persegue, Saulo? Está tudo diante de nós, meus irmãos. Para que possamos, nas várias situações da vida, evidenciar o que é o mais importante nas nossas vidas. Qual é o nosso partido? Qual é a nossa política? Qual é o Senhor das nossas vidas? Então, queridos, tudo está diante de nós, para que mostremos, então, a quem pertence o nosso coração. Amados, aquele com quem nos comprometemos e em quem colocamos a nossa esperança, aquele a quem rendemos glórias, aquele em quem nos gloriamos, podemos dizer que então é a este que o nosso coração pertence. Meu coração pertence a quem? Pertence àquele a quem eu fico admirado, aquele com o qual eu estou encantado, aquele para o qual eu estou torcendo, aquele com o qual eu estou vibrando. Meu coração, com aquele no qual eu estou me gloriando, com aquele que eu abro com frequência a minha boca para falar dele, né? Ou se eu falo contra o outro, é porque eu estou a favor de alguém. Uma causa, uma ideologia, alguma coisa está me levando a agir contra alguém. Mas peraí, o que isso indica? Então volte a pensar nisso. A quem rendemos glória e em quem nos gloriamos, é a este que pertence o nosso coração.
em Apocalipse 3:20, que está aparecendo para você, Jesus está dizendo algo bastante significativo para esses dias. Esse texto de Apocalipse 3:20 mostra, queridos, a igreja dos últimos dias tão ocupada com outras coisas que acontece o quê? Jesus está do lado de fora, hein? Batendo a porta, não há lugar para ele. Eles estão tão comentando tantas outras coisas, o coração deles está tão cheio de outras coisas, que não há lugar para Cristo, não há lugar para a causa de Cristo. Eles não têm tempo para falar de Jesus, eles estão com um discurso de ideologia, de tantas outras coisas na boca, que não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Nem motivação, nem entusiasmo. Não cabe Jesus nos argumentos dele. Não, os meus colegas, eu pertenço àquele grupo ali, nós falamos dessas coisas aqui. E se eu for falar, eles me chutam de lá. Eles vão achar que eu sou fanático religioso, que eu sou louco, que eu sou... Não, lá não. Lá cabe ciência, cabe política, cabe futebol, mas não cabe Jesus. Então, Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Cristo está batendo a porta, meus irmãos. Sabe, Laodiceia, esse capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, é uma carta que o Senhor Jesus envia para Laodiceia, a última igreja dos nossos dias, dos últimos tempos. Laodiceia quer dizer democracia, governo do povo, demos de povo e cracia de governo, governo do povo, onde o Senhor não tem mais voz nem vez. Estão tão ocupados com tantas ideologias, a sua esperança está em tantas outras coisas, pessoas. Não há lugar mais para a causa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos partindo para o final pensar nisso. Ao nos expressarmos nos vários meios de comunicação dos nossos dias, nas várias plataformas virtuais que estão aí, contra o que estamos lutando? Quem estamos rendendo glórias? Estamos nos gloriando em nome de quem? Nos gloriando de homens? O texto diz para não fazer isso. Então, a quem pertence o nosso coração? E de que lado Jesus está nas nossas vidas? Ele tem vez e voz no meu coração? Ele é o capitão do meu barco? Mesmo que eu não sei para onde esse negócio está arrumando, eu estou sentado lá, disposto a ser um ruperete, um ministro do Senhor Jesus, um servo de Cristo, ouvir a sua voz, eu confio na voz do meu mestre. Será que ele pode mesmo? Eu posso negar a mim mesmo? Em função da vontade dele? Ele está me pedindo isso. E eu preciso de parar, eu, José, preciso de parar e pensar isso, rever a minha vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que às vezes nós como crentes não crescemos? Por que, irmãos? Por que parece, essa igreja não é espiritual, porque eu não estou querendo. Não é a igreja, não. O problema não é a igreja, o problema é você. O problema são os seus pecados. Essa é a razão. É que eu não quero negar. Eu gosto desse negócio, sou apaixonado por esse trem aí. Então eu não vou largar isso. É meu hobby, é minha esperança. Sua esperança? Mas se eu não fizer... Peraí. Será que é verdade isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. O que está tomando lugar de Jesus na sua vida, meu querido? De que lado Jesus está na sua vida? Está batendo na porta? Ou ele está no seu coração? Ele tem vez e voz na sua vida ou não? De quem você está falando com muita frequência? Como você está ocupando a sua rede social? Você fala do que lá? No seu dia a dia com seus colegas de trabalho, com seu vizinho, com as pessoas da sua volta, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Do que você fala? Qual é o que está na vez, no noticiário, na sua boca para dar notícia para todo mundo? Me lembro da história de um homem que chegou para o seu pastor e disse para ele: pastor, o que é, meu irmão? Eu consegui 500 pessoas para o meu sindicato. Falei com um monte de gente, todo mundo se filiou ao meu sindicato. Os caras me elogiaram lá, porque eu fui o que mais levei gente para lá. O pastor falou: é mesmo, irmão? E o pastor disse para ele: então, e você, irmão, quantas pessoas você já levou para Cristo? Ele baixou a sua cabeça. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Mas peraí, você é tão fraquinho no argumento para falar de Cristo, mas você tem boca para descer a ripa em todo mundo, para falar, argumentar sobre o fulano contra o Beltrano, a favor disso, a favor... E peraí, quem é o Senhor do seu coração?
Você precisa de parar para pensar. Jesus é mesmo o Senhor da sua vida? Não seja religioso no sentido de tradicional. Que a sua religião seja algo verdadeiro na sua vida. Eu preciso ver isso na minha vida também. Estamos sendo chamados pela palavra de Deus, meus irmãos. Creio eu, né? Estou sendo fiel ao texto da palavra de Deus. Aquilo que estava acontecendo em Corinto, divisão da igreja, está acontecendo nos nossos dias, está acontecendo. E nós, como estamos nessa situação? No Brasil inteiro, não sei quem está me ouvindo nessa hora, mas a favor de quê e a favor de quem nós estamos trabalhando. Meus queridos, se o nosso coração for consagrado inteiramente ao Senhor, Ele certamente fará de cada um de nós um vaso de bênçãos a transbordar nesses dias tão confusos e cheios de pessoas sem esperança. Deus vai nos enviar. Nós vamos ser um vaso de bênção. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida leal, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor eternal. Faz-me um vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Será que você pode botar isso no coração? Depois de ouvir essa mensagem, rever como que você gastou o seu dia nesse domingo. Como que você gastou o seu dia? O que você escreveu? Olha lá, eu hoje estava preparando essa mensagem, o inimigo das nossas almas é astuto, né? Eu fiquei muito tempo sem ver a minha rede social, depois cheguei lá, alguém entrou na minha... Né? Talvez fez com boa intenção, e eu respeito essa pessoa que fez isso, mas ela foi lá e postou na minha página lá, uma coisa de político lá. E ficou 4 horas isso lá sem que eu visse. Né? Depois quando eu vi, eu fui lá e tirei, entendeu? Né? Tem que cuidar. Isso vai causar. São coisas que, não que ele não seja certo, não que aquilo que diz ali não é certo, mas são coisas que não vão trazer glória a Deus, são coisas que não vão causar a unidade da igreja, são coisas que vão gerar divergências nessa área, e a gente tem que cuidar com isso. Então, meus queridos, se nós nos consagrarmos para o Senhor de fato e de verdade, não vamos levar ilusão para as pessoas, não. Em quantas pessoas nós já confiamos e caímos no cavalo, né? Precisamos concentrar nesses dias do fim as nossas forças no Senhor, os nossos olhos no que é certo, no que é direito, no que é justo, no que é honesto, no que vale a pena. Filipenses 4:8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos consagrar nossas vidas para o Senhor, meus irmãos, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de uma grande oportunidade para que as pessoas consagradas possam fazer diferença na vida daqueles que estão desesperados, meus irmãos. Porque conforme Efésios 6:12, está aparecendo para você aí, conforme Efésios 6:12, está além do visível, meus irmãos. E nós não iremos vencer essa luta, essa batalha, se não for de joelhos ao pé da cruz. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Que o nosso país está sob ataque, é verdade. Mas às vezes nós achando que estamos correndo contra a bomba, nós estamos correndo exatamente onde que a bomba caiu. Porque a nossa luta não é física. E a Bíblia vai nos ensinar em 1 Coríntios 10:4 o quê? Que as armas, segundo os Coríntios, se não me engano, vamos dar, segundo os Coríntios 10:4, a palavra de Deus vai nos ensinar aí que as armas da nossa milícia, o que é a milícia? A guerra, a nossa luta. Se estamos lutando contra principados e potestades, se não estamos lutando contra o sangue nem contra a carne, então as armas da nossa guerra não são carnais. Mas elas são o quê? Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ficar no barco, remando. Vamos ser cativos do Senhor Jesus. Vamos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E é pela nossa fidelidade ao Senhor que poderemos ser vasos de bênçãos para levar que outros também tenham pensamento cativo à obediência de Cristo. E possamos assim ser instrumentos de Deus para a edificação da sua igreja. Que isso seja o mais importante na sua vida e na minha também. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar por você, ore por mim, para que sejamos fiéis, de fato,
Eu sei que não vai ser fácil, não é? Vamos ser tentados a cair em tentação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Nos livre do mal. Vamos orar. Amado e eterno Deus, eu oro para que o Senhor dê ao seu povo discernimento do que o Senhor quer para a vida deles, para a vida de cada um. Que possamos ter coragem de nos manifestarmos e nos posicionarmos diante daquilo que é honesto, justo e verdadeiro, de boa fama. Senhor Deus, que cada um, olhando para Filipenses 4:8, saiba pela ação do seu Espírito Santo o rumo certo para as suas vidas. E que nós sejamos pessoas, Deus, que gastemos o nosso tempo para pregar o Evangelho. Às vezes pessoas falam de tantas coisas, mas nunca falaram de Jesus para ninguém. Que cada um que está nessa condição caia em si agora. Reconheça que tem tido vergonha de pregar o Evangelho, mas não tem tido vergonha de falar de ideologia, de política, de futebol, de qualquer outra coisa. Tenha misericórdia de nós. Que os nossos olhos se abram a favor, Deus, daqueles que estão empregados, aqueles que estão sem Cristo, aqueles que estão sem salvação, aqueles que estão caminhando para o inferno, Deus. Nós pedimos que dai-nos amor, que o Senhor nos dê amor pelas almas perdidas, Pai. Nos ajuda a nos consagrarmos para o Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos cantar o nosso último hino ainda. É um hino de voz e melodia 313 que diz: em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Vai pedindo a Deus, mas você não pode fruir. O que é fruir? É desfrutar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que o quê? Sem que tudo abandone no altar. Porque quando tudo perante o Senhor estiver, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Queremos que o nosso país mude para o melhor, queremos. Mas vamos lembrar que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o capitão do nosso barco. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vamos orar pela nossa nação. Não vamos ser instrumentos de confusão, porque está feio demais a coisa. Vamos orar. Que Deus possa fazer a sua igreja convergir. Uma igreja unida, uma igreja poderosa, o avivamento vem. O mundo conhece que Jesus é o enviado do Pai. Vamos cantar. Oração, venha unir o coração.
e lhe controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo que Ele nos ajude, né? Entender que tudo é tudo. Quando tudo fechares no altar. Vamos ser sérios com o pecado, meus irmãos. Vamos ser sérios com o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Se queremos a bênção plena de Deus, uma ação plena do Espírito de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, temos que levar o pecado a sério nas nossas vidas. Antes de nós orarmos, antes de nós finalizarmos a nossa transmissão dessa noite, eu quero pedir que você ponha aí no chat aí, como foi a nossa transmissão, se foi baixo, se foi alto, se foi cortada. Escreva aí, manda uns recadinhos para nós, como foi, e escreva também quem está assistindo com você, quem está junto com você, para a gente ter uma noção do alcance da nossa transmissão, com quantas pessoas você assistiu, da onde você está assistindo a nossa mensagem. Coloque aí que nós podemos nos orientar assim, vai nos ajudar, tá bem? E também nessa oração nós vamos orar pelo Luciano Tobias, marido da dona Helena, que está dizendo que faz vários dias que ele está... Quantos dias mesmo? 35 dias que ele está parado já e as coisas estão ficando difíceis. Empregados também. Várias pessoas nesse tempo de quarentena estão desempregadas. Vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ter esse tempo aí, você na sua casa também, esteja orando, intercedendo a Deus por essa situação. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, do nosso povo, do mundo, né? Pessoas do mundo afora estão passando necessidades. Vamos orar então, encerrando. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que nos concedestes para pensar nas nossas vidas, que seja um marco na nossa vida cristã. Que possamos querer muito mais do que qualquer coisa dessa vida, querer mesmo, Deus, uma direção plena do Seu Espírito sobre nós, a direção plena do Seu Espírito sobre nós, Deus. Nos leva para mais perto do Senhor, que possamos ouvir a Sua voz, que possamos querer obedecer mais ao Senhor, ó Deus, que Sua palavra seja de fato relevante nas nossas vidas, tenha o lugar que ela merece dentro de nós, que sejamos o povo de Deus, de fato, de verdade, que estejamos fazendo silêncio para escutar o Senhor falando, Deus, e que o Senhor tenha liberdade para nos guiar, Deus, que sejamos libertos pela verdade que brota do Senhor, Pai. Queremos orar, Deus, pelo Luciano, que pede as nossas orações, que a graça e a misericórdia sejam sobre ele, suprindo cada uma das suas necessidades, ó Deus, providenciando aquilo que ele necessita, e a misericórdia dele, da sua família, que a boa mão do Senhor seja sobre ele. Oramos por todos aqueles que estão sem trabalho, os outros nossos irmãos em Cristo, que também perderam os seus trabalhos. Clamamos misericórdia, Deus. Oramos pela nossa nação, pedimos socorro do Senhor para o nosso país, pedimos que faça de nós pessoas que clamem pelo bem, não pelo mal, Deus, que trabalhem pelo bem, não pelo mal, seja sobre nós. E faça de nós um povo de Deus unido, Deus, uma igreja unida, um povo consagrado para o Senhor, um povo que se santifica, Deus, para ver as maravilhas que o Senhor pode fazer no nosso meio. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Minha oração sincera mesmo é que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você possa estar refletindo sobre essa necessidade de consagrar-se ao Senhor, para que nesses dias de pessoas desesperadas você possa ser um vaso de bênção para levar esperança a todos. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço nosso, um grande abraço dos irmãos da Igreja Batista Regular Pereirana de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.